Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente inicia aí o corte com um trecho da Jovem Pan falando muito sobre essa preparação para o jogo de amanhã. E o Pedro vem trazendo informações direto lá do nosso Allianz Parque sobre esse confronto fora de casa do Palmeiras. A gente traz também um corte aí do canal do Massini com Danilo Lavieri falando muito sobre a falta de um cara experiente, estilo Felipe Melo no nosso Verdão. E para fechar o vídeo, a gente vem trazendo um corte aí do Hernan falando muito sobre propostas sobre o Giai. Sim, estão querendo tirar o Giai agora do Palmeiras nessa janela ainda, então tem muita informação para você, torcedor do Verdão. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. E vamos falar do Palmeiras, porque quem tá fungando no cangote do Flamengo na liderança é o Cruzeiro, mas também o Palmeiras, buscando também alcançar o rubro-negro na primeira posição da tabela. Pedro Marques traz as informações do Verdão. E vai ser aqui no gramado do Palestra Itália o segundo e decisivo duelo entre Palmeiras e Corinthians. Mais 90 minutos para determinar quem fica com a vaga para as quartas de final. No último compromisso do Palmeiras em casa, a vitória por 1-0 diante do Grêmio, a reclamação foi o gramado. Eu sou muito sincero, está ruim o gramado. Agora está ruim. Não vai trocar com a quantidade de espetáculos que há, como é que vai trocar? Só se for no final do ano. É o que é. Bruno Fux, com edema na coxa esquerda, preocupa para a sequência de jogos. Felipe Anderson voltou a treinar com o elenco no gramado da Academia de Futebol e pode pintar como novidade. Para o duelo deste domingo, fora de casa, contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira deve poupar jogadores para atuar na máxima energia contra o Corinthians pela Copa do Brasil. E você confere a história desse jogo, de mais um derby. Palmeiras e Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h30, aqui na Jovem Pan. Valeu, Pedro Marques, trazendo todas as informações do Palmeiras, que joga amanhã contra o Vitória. Visita o Vitória no Barradão, mas claro, já pensando no derby contra o Corinthians. Na próxima semana, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Hora de projetar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Palmeiras encara o Vitória com missão de não deixar os líderes abrirem vantagem na ponta da tabela. Lembrando que o Verdão é o terceiro colocado, 4 pontos atrás do líder Flamengo. Para esse duelo, o técnico Abel Ferreira vai ter que remendar a zaga. E o José Paes conta tudo direitinho pra gente. Tá na tela. E 2 jogos a menos. Fala, Mi! Beijo grande pra você, querida. Abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o Palmeiras tem confronto importante no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 7h30 da noite, lá em Salvador, no Barradão, contra o Vitória. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro para essa partida. Felipe Anderson, liberado aí depois de se curar de uma inflamação no quadril, pode ficar à disposição do técnico Abel Ferreira, lembrando que o Abel pode também mesclar o time para essa partida diante da equipe baiana, porque na quarta-feira que vem o Palmeiras recebe no Allianz Parque o Corinthians, jogo 2 das oitavas de final da Copa do Brasil, precisando reverter aí uma derrota de 1-0 na Neoquímica Arena para avançar às quartas de final da competição nacional. O Bruno Fux, com edema na coxa, esse está fora diante aí do Vitória, assim como o Murilo, que está se recuperando de uma lesão muscular. Os dois zagueiros, então, não devem enfrentar o Vitória fora de casa nesse final de semana. Palmeiras que enviou à CBF um ofício pedindo explicações sobre a arbitragem do juiz Wilton Pereira Sampaio na partida contra o Corinthians e também pedindo explicações em relação à utilização do VAR no derby da última quarta-feira. Palmeiras reclamando muito do pênalti marcado em cima do Memphis Depay e reclamando demais também do impedimento dado e do gol invalidado do Maurício no segundo tempo da partida lá em Itaquera. Tá certo, Michele? Essas foram as informações do Palmeiras aqui no programa de hoje. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Abraço, Zé, lá na Baixada. E aí, Alex, essa zaga? Preocupa, né? Porque o Murilo já tá fora faz tempo e é um jogador que tem se machucado muito. E o Bruno Fux, que vinha jogando muito bem, eu tenho falado que foi a melhor contratação do Palmeiras no ano, também teve um problema muscular. Não é tão grave, é um edema e não um estiramento, enfim, mas é o suficiente para ele ficar fora alguns jogos, né? Inclusive do jogo contra o Corinthians na outra quarta-feira. Mas o Felipe Anderson volta, é importante que ele volte a ganhar ritmo nesse domingo contra o Vitória para poder ficar à disposição também num nível melhor quarta-feira contra o Corinthians. E sobre a arbitragem,
Palmeiras fez o protocolar, né? Nada mais do que todo mundo faz quando se sente prejudicado. Manda um ofício para a CBF e não muda nada. Eu acho que deveria ter tido uma postura mais firme já no dia do jogo. O diretor falando, que não fala... Ele só fala com quem... Nunca fala, né? Ele só fala com quem ele quer, né? Que a gente sabe com quem. E com mais ninguém. Mas deveria ir lá na coletiva. Antes, até o Abel, que nem queria falar, que levantou da coletiva depois de 10 minutos e deixou todo mundo falando sozinho lá porque estava desanimado, o diretor devia estar lá falando. Né? O que foi feito aqui, a gente não admite, não queremos mais esse árbitro apitando jogos do Palmeiras. Tem que fazer uma pressão, faz parte do futebol isso, dos bastidores do futebol. E o Palmeiras não fez. O Palmeiras é muito bonzinho. Mas você acha que faz efeito? Faz. O Palmeiras é muito bonzinho. O Palmeiras é muito bonzinho. Quer ser sempre o extra classe, e na hora que tem que ser um pouco da várzea, falta pro futebol raiz, assim, sabe? Cara, falta. Mas eu creio que... Cara, por mais que você reclame no futebol brasileiro, os erros são sempre os mesmos. Parece que os caras não veem os outros jogos, não observam os outros lances. Porque foi um impedimento que já tinha na semana anterior, já tinha acontecido 2 situações que um deu pênalti, deu gol, o outro não deu. Pô, então senta na semana, e aí, o que nós vamos fazer? Se aqui, nessa linha, é gol ou não é? Você viu na hora de traçar a linha, o frame? Ele colocou já com a bola no alto, a bola tinha que ser um frame antes. Então, e aí muda a linha também. Por que não senta, não conversa na semana? São pontos fundamentais, são pontos importantes. Faz uma videochamada com todo mundo, resolve o problema. Porque esse mecanismo é arcaico, o Abel tem razão, isso aí é do século passado mesmo, esse mecanismo do VAR que a gente usa hoje. Na Europa todo mundo já tem o mais sofisticado. Tudo bem, mas mesmo assim, Alex, com o que tem, o que nós vamos fazer? Vamos conversar para definir, como a Aline falou, vamos padronizar. Sim, isso é importante. Agora, um dá gol, o outro não dá gol. E a linha, é então, impedimento, outro não é impedimento. Essa linha aqui. Então fica um negócio que aí todo mundo reclama, complicado. E aí não vai chegar em lugar nenhum. E só um detalhe, que pode ser coincidência, mas mesmo assim, depois do que não só o impedimento, mas o pênalti no Lucas Evangelista e aquela falta do Ranieri no Vitor Roque na entrada da área, que ele quase quebrou o Vitor Roque no meio, o árbitro não deu nem falta. E a gente pega o retrospecto do Wilton Sampaio em jogos do Palmeiras. Os últimos 7 jogos que ele apitou no Palmeiras foram 5 derrotas e 2 empates. Não dá, cara. É impossível. É impossível você aceitar. É um jogo muito truncado, Mas para toda hora. Não dá, sabe? Não dá. Não, vai pro VAR pra ver o VAR, pede pro jogador, vai pra lá, vai pra cá. Pô, já sabe que o jogador não vai pro banco, dá sequência no lance, então fica amarrando o jogo. Depois, na hora de dar o acréscimo, não dá o acréscimo que tem que dar. Palmeiras, veta o Wilton Sampaio. 7 jogos, 5 derrotas e 2 empates. E sempre com prejuízo ao Palmeiras. É impressionante isso, cara. Eu não sou de chorar de arbitragem, mas quando a gente vê coisa errada, eu falo. Perfeito, meu caro. Bom, mas é o seguinte, domingo tem jogo, né? Vitória no Barradão e o Palmeiras não está numa situação assim, que podemos dizer, confortabilíssima no Brasileiro. Tá atrás, quer dizer... Diante dos outros 17, tá, mas precisa, né, pensando no título, não dá para pensar em outro resultado se não ganhar do Vitória lá. Não é fácil, Vitória cresceu, o Carille é um treinador que sabe trabalhar sistema defensivo, campo pesado, desgaste, tudo isso que a gente tem visto aí, mas tem que fazer um outro esforço aí para ganhar o jogo domingo, né? Perguntas comuns no inglês. Normalmente, não é assim que você vai ouvir, ó. Sim, o Vitória vem, como você disse, crescendo, né? Segurou o empate com o Botafogo no Rio de Janeiro, aí depois ganhou do Bragantino, aí o empate com o Sport não dá para falar que dá para comemorar, mas o empate com o Mirassol é um bom resultado. Então o Vitória vem crescendo, o Palmeiras jogar lá no Barradão é sempre difícil, e não dá para abrir mão, né, desses pontos. Embora essa rodada tenha uma particularidade que eu acho, que é o fato de Botafogo e Cruzeiro se enfrentarem, né, então no final alguém ali vai perder ponto, o Cruzeiro também não tá longe de estar confiável, e eu tô curioso para saber como vai ser a postura do Flamengo também, né, também se vai poupar, se vai jogar força máxima, enfim, a gente vai ter que ver o que vai acontecer. É uma rodada em que o Palmeiras, pelo menos um empate, e lógico que a vitória é fundamental, mas se for um empate e ganhar do Corinthians,
tá pago. O problema é que se empatar e for eliminado, aí, meu amigo, aí é caos, né? Mas como você não pode escolher, como você não pode planejar nesse nível, tem que dar o máximo para tentar ganhar. Acho que ele vai rodar um pouco do time. Com certeza o Fuchs não joga, ele tem edema, né? Mas pode ser que quarta-feira não dá para descartar. Lembrando que o Aníbal teve edema lá no Mundial e foi uma recuperação até que rápida. Então, não dá para descartar o Fuchs quarta, mas dá para descartar o Fuchs contra o Vitória. Dá para rodar um pouco do time, né? Põe o Flaco para jogar um pouco, põe o Martínez para jogar um pouco, põe o Marcos Rocha para jogar um pouco. Dá para você fazer um time poupando um pouco e que tem capacidade de fazer ponto ou de vencer o Vitória no Barradão. De novo, é um jogo difícil, é um jogo que vai ser travado, mas eu acho que o Palmeiras tem capacidade. E outra, eu vi o Felipe Melo falando esses dias, depois do jogo, não lembro quando, em qual momento, mas eu assisto Mesa Redonda o tempo inteiro. E aí o Felipe Melo falou, o Palmeiras tá mal, vai viajar, tá cansado e tal, mas ao mesmo tempo, se tem algum time que tá preparado pra loucura que é o Palmeiras, né? Tem um monte de jogador aí. Claro. Então o Palmeiras gastou e tem capacidade de fazer isso, né? Falta um cara assim, saudades do Felipe Melo, viu? Ele tem a visão de mundo dele. Então, ele tem a visão de mundo dele, eu tenho a minha, e a gente não necessariamente precisa concordar com tudo, né? Mas dentro do campo falta, viu, cara? Porque se fosse o Melo tivesse em campo, cara, o Melo ou qualquer outro jogador com esse perfil, o Garro ia estar tentando bater a falta até agora. Que coisa mais juvenil, mais criancice, mais quinta série foi aquele comportamento da defesa do Palmeiras na hora do gol, Danilo. Eu não me conformo, sério. Sério, eu tô... Não, é realmente, assim, o que eu achei é que, assim, o Palmeiras, a gente falou por toda a semana, né, de comportamento, concentração, eu achei que 97% do jogo o Palmeiras estava até que concentrado. O Corinthians bateu um pouco mais, o juiz deixou o Corinthians bater mais, e aí por 2 segundos que o Palmeiras desconcentrou, foi o lance do gol. E uma desconcentração geral, né? O Yuri empurra o Sousa para deixar bater a falta rápida, o Garro bate a falta rápida, o Mateuzinho põe na cabeça no meio de 4 caras e o Memphis sobe e faz o gol. Então, assim, foi 1 minuto de desconcentração e foi o suficiente. O resto do jogo eu achei que o Palmeiras estava concentrado, faltou ser mais incisivo, faltou ser letal, né? Faltou não ser arame liso, como a gente fala no ditado aí do futebol. Mas é isso que você falou, foi um comportamento assim ruim, e aí falta um pouco da experiência de travar o jogo um pouco, falta um pouco de uma peitada, sabe? Não tô dizendo violência, não tô dizendo xingar, mas é um pouco de malandragem, um pouco de, provocar um pouquinho também, sabe? Enfim, falta um pouco, eu acho que isso... não tem um jogador hoje que faz isso. Muitas vezes fica concentrado isso no Abel, e aí o Abel tem as limitações porque ele tá fora de campo, porque ele tá um amarelo, porque ele já é marcado. Falta um pouco disso, sabe? O que ao mesmo tempo, também não posso ser hipócrita aqui, de que dependendo do nível que a gente vê, fica chato, né? Também assim, né? Então assim, tem um limite entre ser inocente e ser o mala do cacete, tipo o Hulk, né? Tem um limite ali entre ser o bonzinho e ser o insuportável. Eu acho que o Palmeiras não sei se você... no caminho. Só para a gente encerrar o nosso papo, não sei se você lembra, claro, do lance do goleiro, né, que vai lá tirar satisfação. Cara, você vê que quando chega o Martínez, simplesmente ele espalha a rodinha, os jogadores do Palmeiras vão recuando, quer dizer, parou, né? Tem que encarar, né, velho? Tem que encarar, porque nessa hora vale um cartão, sabe? É o que o Veiga lembra? O Garro foi tirar satisfação com o Estevão e o Veiga deu aquela chegada. Que ele foi expulso nesse lance, né? Não lembro agora. Ou ele tomou amarelo e tinha o amarelo, sei lá. Acho que foi. Então, assim, ali passou um pouco do ponto, mas, sabe, é isso que eu tô falando. Tem que encontrar esse meio termo, né? Esse caminho de você não deixar o adversário à vontade e de não ser o cara insuportável, de não fazer o que a gente tanto critica, que vários times fazem, né? Não podemos ser hipócritas aqui também, de tipo, não, acabou o jogo. Tipo as leis de Itaquera, que Itaquera tem um regulamento próprio. Não dá para achar que
né, pode fazer aquilo ali naquele nível, mas não também, enfim, às vezes precisa um pouco disso, precisa de um pouco de malandragem, e eu acho que falta. Não sei se é porque tem algumas teses, né? Eu passei os últimos dias recebendo mensagens raivosas no meu Instagram de parte de alguns torcedores, e alguns falam assim: só tem gringo que não sabe o que é Palmeiras e Corinthians. Aí tem outros que falam: é o time em formação, o Abel não explicou para eles o que é derby até agora. Aí o outro fala assim: é um monte de moleque que não tem responsabilidade, que falta alguém mais experiente. Ah, falta alguém que topa ser expulso para acabar com o jogo. Enfim, tem um monte de tese, né? Um monte de gente brava, um monte de gente procurando culpado. Mas eu acho que falta, sim, dá pra gente falar que falta um Felipe Melo, seria muito bem-vindo. Deixa eu trazer uma informação de Palmeiras, de mercado. É importante essa informação. Tem muita notícia de GI, mercado italiano. Isso, notícia vinda da Itália e também alguns colegas aqui no Brasil. Eu conversei hoje com uma fonte do Palmeiras que me garantiu. Ele falou assim: André, pode cravar. Eu gosto dessa coisa, assim, é bem firmeza mesmo. Palmeiras não vende o GI. Palmeiras não tem interesse em vender o GI. O GI é um jogador que tem consultas, sim, me confirmaram, consultas do futebol italiano, mas Leila Pereira não vai vender GI, a diretoria não vai vender. É um jogador que não está à venda no momento. Pode mandar proposta? Manda proposta. O Palmeiras não vai abrir negociação. E tá na mira, então? Tá na mira. Falando ainda de Palmeiras, do derby e da polêmica que continua reverberando e repercutindo. O palmeirense ainda não esqueceu da questão polêmica da arbitragem, considera, né, que o gol foi anulado de forma errada. A linha ainda tá torta, PVC, ou já desentortou a linha? Eu não consegui me convencer, consigo me convencer do impedimento nessa jogada, mas ok. Tá certo, eu tô só brincando com você, PVC. Mas o Palmeiras foi até a CBF, Hernan, com um ofício reclamando da arbitragem do derby? Foi. Mandou ontem, no fim da tarde. Eu até estava falando aqui no de primeira que me surpreenderia se fizesse um movimento, mas não. A presidente Leila estava enfurecida ontem, né? Foi um dia seguinte, assim, de muito... da direção do Palmeiras está muito incomodada com os desdobramentos, né? Com os lances. E claro, todo mundo acompanhando as notícias, os debates e tal. E como todo mundo estava debatendo esse lance, a gente ficou aqui mais de uma hora debatendo praticamente aqui o lance. Então isso fez com que a diretoria do Palmeiras tomasse uma atitude, e a decisão foi fazer um ofício e mandar para a CBF, para a comissão de arbitragem, também para o presidente Samir Chaud. E lá o Palmeiras questiona que gostaria de ouvir da comissão de arbitragem uma resposta desses lances. Por que esses lances foram marcados? E pediu também para que tivesse ali uma resposta, um posicionamento dos árbitros, né? No caso do Wilton Pereira e também do Braulio da Silva Machado, árbitro que foi do VAR. Então o Palmeiras cobra e o Palmeiras entende que foi muito prejudicado, né? Então por isso, no final do dia, o Palmeiras redigiu um texto, redigiu um documento e enviou à CBF. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Vai voltar atrás o jogo? Não vai voltar. Mas é aquela coisa que a gente sempre traz aqui. O Palmeiras entende que é importante esse posicionamento nos bastidores para acalmar o público interno, que aí é lá no clube, né? A região do tênis, que o PVC conhece muito bem. O tênis nem tanto. No tênis ali a galera é corneta. O tênis a turma do amendoim do clube. A turma do tênis apoia a Leila. Não apoia, mas eu digo, pressiona para ter posicionamento. Isso, a turma do amendoim, a turma do tênis, todos os corneteiros lá do... A turma do tênis é Pescarmona. Toda a galera corneteira lá do Palmeiras cobra. E isso dá uma acalmada no bastidor. Pô, o Palmeiras se posicionou, tá aqui. E claro, também para o jogo da volta. Faz um efeito, querendo ou não.
Dar aquela pressionada, né? Que já é aí um artifício que as diretorias costumam usar. Tem gente que acha legal, não gosta, tem gente que acha que é do jogo, enfim. E o Palmeiras se utilizando desta ferramenta, né? Para tentar pressionar a arbitragem pensando no jogo da volta. Mas antes do jogo da volta, tem um jogo do Campeonato Brasileiro, né, minha gente? Palmeiras enfrenta o Vitória, domingo, 7h30 no Barradão. Esse jogo que tem transmissão do Premier, então vocês têm aqui o serviço completo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro aí da Jovem Pan, a gente trouxe aí também Gazeta Esportiva, trouxemos o Massini e fechando o vídeo aí com o André Hernan. A grande verdade é que o Palmeiras tem sim que dar uma mesclada nesse time para o confronto de amanhã. Sabemos que o Vitória tem uma parte defensiva bem fechada, mas teoricamente eles vão jogar em casa, eles têm mais uma obrigação de sair um pouco para o jogo. E o Palmeiras, se Deus quiser, vai conseguir uma vitória fora de casa para se manter ali na beira da liderança. Lembrando que nós temos 2 jogos atrasados. Então, se Deus quiser, a gente vencer nos 2 jogos, a gente vai para a liderança. A gente espera que o Flamengo dê uma poupada aí também para esse jogo do Brasileirão, para na quarta-feira, na quinta-feira, ele jogar com o time titular contra o Atlético Mineiro. Mas, enfim, isso aí é para uma outra hora. O fato é que o Abel, com toda a sua experiência ali, vai rodar esse time. Não tem muita escolha, vai ter que colocar o Mikael. E talvez a gente tenha que torcer muito para o Fux se recuperar e estar disponível para jogar o derby. A gente trouxe aí o Massini e o Danilo Lavieri falando muito, só que sobre o derby ainda, né? Que falta um cara experiente no estilo do Felipe Melo no Verdão. Essa é a verdade. Falta o cara pra estar ali, igual o Massini falou, o Hugo foi lá brigar com os caras já recuaram. Não, tem que peitar também, irmão. Tem que aceitar, não. Então tá faltando um cara ali, pulso firme pra, meu irmão, não é assim não. Chega devagar, meu irmão. Se tu quer briga, a gente vai ter briga. Então não pode aceitar tudo, não. Como o Danilo falou, tem que ter o equilíbrio? Tem. Mas não pode ficar de mansinho, não. Senão os caras sobem em cima. Não pode ser assim. E pra gente fechar o vídeo, cara, a gente trouxe aí um corte do Hernan, do de primeira, falando sobre o Giai. O Giai que tem proposta, sim, lá de fora, mas ele crava aí que o Giai não vai sair. A gente escutou muito durante a semana aí que tinha proposta até do Milan pelo Giai, sabendo que o Palmeiras está trazendo o Kelvin. A informação que ele traz crava que o Giai não sairia, mas eu tenho lá minhas dúvidas. Como o Palmeiras está trazendo o Kelvin, pode ser que libere sim. Depende da oferta. Mamãe Leila gosta de dinheiro. Então, dependendo da oferta, eu acredito que corre o risco sim de perder o Giai. Sabendo que o Giai é o cara um pouco mais defensivo e o Kelvin que tá vindo, ele tem a característica mais ofensiva ali, estilo Piquerez. Então, provavelmente o Kelvin vem para ser titular e o Giai vai para reserva. Então, a gente acredita nisso. O Abel vai deixar os 2 laterais partindo, né, sendo mais ofensivos, e os 2 meios de campo ali recompondo junto com a zaga. Então a gente fica na expectativa desse jogo de domingo, de amanhã, né? O jogo de quarta-feira, que vale muito. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like, que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você, depois que deixar o like, puder hypar esse vídeo, ajuda demais no meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando notícias, informações para trazer em primeira mão no seu canal de notícias de todos os dias, o seu Verdão Notícias. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.